E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde. Para vocês, boa tarde, porque vocês vão assistir essa aula à tarde, né? Eu estou aqui na escola, na outra escola que eu trabalho, e a gente já está começando a se organizar para nossa volta. Só que essa escola aqui é de ensino médio e o Carlos Wilson é uma escola de ensino fundamental, certo? E assim, a gente ainda, como eu já tinha falado para vocês antes, a gente ainda não tem nenhuma sinalização em relação à volta, não. É necessário muita paciência, porque a gente está tendo aqui, por exemplo, nessa escola, tendo que discutir muitas coisas sobre o retorno, e a gente sabe que da maneira que está, talvez não seja nem tão tranquilo assim, tá? Então, paciência. A regra é paciência, continuar se mexendo, fazendo as coisas quando o professor determinar, certo? Para que dê tudo bem lá na frente. Bom, como vocês estão vendo aí pelo enunciado, a gente vai fazer uma correção rápida sobre o formulário número 2, tá? Esse formulário número 2 foi sobre a classificação dos seres vivos. Teve algumas coisas aí que eu achei interessante nas respostas de vocês, porque pelo menos vocês não desistiram, foram lá e fizeram. Mas a gente precisa discutir e comentar essas respostas de vocês. Então vamos lá. A primeira questão daquele formulário número 2 foi sobre regras de nomenclatura de Linneu, que é Carl von Linné, e em que ele se baseou para poder organizar as regras de classificação. As opções foram ambiente onde os seres vivos vivem, quer dizer, se eles vivem no mesmo ambiente, eles são do mesmo grupo, será? Modo de vida ou como eles fazem, tipo, eu como da mesma forma que um cachorro, então eu e o cachorro somos do mesmo grupo. Será que foi isso? Será que foi uma origem comum de um ancestral lá para trás? Opa! Ou será que foi pela cor? Pela cor a gente já cortaria logo, né? Eu achei interessante porque a maioria de vocês estão vendo aí nesse gráfico, tem uns numerozinhos e tem umas porcentagens, né? Vocês já viram um pouquinho de porcentagem também, mas presta atenção nos números, né? Então 23 alunos do total, né, que foram 39 que responderam esse formulário, era para ser mais, mas enfim, respondeu a origem ancestral comum. E realmente, baseado nos conhecimentos de história natural e dos seres vivos, os cientistas deduziam que os seres vivos teriam tido uma origem comum, alguns deles, evidentemente. E quando a gente tem uma origem comum, automaticamente a gente classificava esses seres vivos dentro de um mesmo grupo. Quando eu digo a gente, eu estou falando dos cientistas, mas por que não dizer a gente, né? Quem sabe aí do outro lado também não esteja saindo mais um cientista. Querendo ou não, quando a gente procura descobrir soluções para as coisas, a gente já está fazendo um pouco de ciência, tá? Bom, então eu fiquei satisfeito com essa resposta de vocês. Aí, eu tenho uma ilustração, eu sei que está com nomes complicados para vocês, tá? Que depois eu disponibilizo até esse slide para vocês. Mas tem um ramo dessa, vamos chamar isso aí de árvore, tem umas folhinhas, uns galhinhos aí azuis, tem uns galhinhos vermelhos e tem uns galhinhos marrons. Sabe o que é interessante desse grupo aí de seres vivos? São todos os seres vivos que o homem mais ou menos já conhece. Por que eu digo mais ou menos? Porque os cientistas ainda estão descobrindo novas estruturas e novos organismos, tá? Essa ponta desse ramo aí azul é só bactérias, espécies ou grupos de bactérias. Já pensou? Esse ramo vermelho também, só que são bactérias mais primitivas. Então o ramo azul e o vermelho é só bactéria. Já pensou? Se puxar para o lado marrom, a maioria deles também só são de organismos protistas, que a gente viu na aula passada. Repara, na pontinha do lado marrom, que é onde está a minha ilustração aqui, em cima da minha cara aí, tá? O nome animais, perceberam? Então, é só esse ramo aí, que inclui todos os animais que existem. Embaixo do nome animais, está escrito o nome fungos. Todos esses nomes aí complicados, porque ó, tem animal, tem fungo e tem planta. Ó, planta aqui ó, também, em cima da minha cabeça aqui, na minha testa. Pois bem, animais, fungos e plantas é só esse raminho aí desse grupo filogenético. O resto é micro-organismo. É pouca coisa, né não?
A maioria deles vão ser as bactérias e tem um pedacinho desse ramo marrom formado por protistas, para vocês verem a complexidade desses grupos, por mais que eles sejam de organismos microscópicos. Vamos para a próxima pergunta. Organismos como boi, jacaré, urubu e tubarão fazem parte do domínio Eucária, olha o nome já dizendo, Eucária, formado por seres, aí tem essas opções aí. Vivem no mesmo ambiente, seres que vivem no mesmo ambiente? Não. São seres que têm estruturas internas semelhantes? Não sei. Será que eu tenho estruturas semelhantes com um verme, por exemplo, estruturas internas? Ah, professor, mas tem a célula semelhante. A célula é semelhante, mas ele tem a bactéria, por exemplo, tem uma, o verme não, o verme tem várias. Mas a bactéria tem uma, e eu tenho 1 quatrilhão de células. Já pensou que diferença? Será que esses grupos aí, boi, jacaré, urubu e tubarão, são classificados no mesmo domínio porque se reproduzem da mesma maneira? Será? Ou será que é porque eles apresentam células eucariontes? Olha o nome aí, gente, embaixo. Ó. Eucariontes. Domínio Eucária, eucarionte. Eucária, eucarionte. Foi legal porque a maioria de vocês respondeu essa última alternativa, que seria a letra D de uma prova de vocês, tá? Mas quem respondeu as outras provavelmente fez isso sem prestar muita atenção. Ó, perceberam também que eu estou de máscara, né? A gente precisa se acostumar com isso, viu? Eu estou na rua, estou na outra escola aqui, tem que estar de máscara. Vocês também, viu? Não é para tirar essas máscaras pra nada. Eu estou aqui. A professor, o senhor fica agoniado? A gente se acostuma. Pior que a gente se acostuma, eu não estava nem percebendo que eu estava com essa máscara aqui. Enfim, continuando. Olha aí a diferença básica em duas ilustrações. A de cima, de uma célula eucarionte, que é a minha, é a sua, é a do cachorro, é a do verme, é de todos os seres, menos as bactérias. As bactérias têm células parecidas com a de baixo. Professor, por esse desenho, tem aí um negócio azul no desenho de baixo, chamado de nucleolo. Qual é a diferença de nucleolo para núcleo? Ó, gente, veja só. Nesse desenho embaixo, tá, que a gente tem esse tipo de estrutura, eu estou analisando uma ilustração de um organismo que é unicelular, tá? Então, se ele tem nucleolo, significa dizer que não é o mesmo tipo de estrutura do, como é que eu diria, do organismo eucarionte. Por quê? Porque o núcleo, na verdade, se você observar na ilustração de cima, você está vendo uma estrutura, tem a setinha aqui do meu lado, em cima da minha cabeça, pronto. Núcleo, apontando para a parte azul. Em volta dessa parte azul tem um bocado de estruturazinhas verdes, perceberam? Então, na verdade, quem forma o núcleo não é uma membrana específica só. É o conjunto de uma estrutura que encosta na outra, que encosta na outra, que encosta na outra, e termina formando uma região onde a gente vai encontrar o material genético. É isso que caracteriza o núcleo. O núcleo é uma região fechada, que às vezes ela se desmancha no processo de reprodução e que dentro dela está o material genético. Na ilustração de baixo, a gente tem o nucleolo, que é uma situação transitória, ou seja, o nucleolo se desfaz, depois refaz, enfim. E ele não contempla dentro dele o material genético fica solto. Além disso, a célula eucarionte, que é a imagem de cima, ela tem um bocado de estruturas em volta. E na de baixo não, que são as organelas citoplasmáticas. A de baixo só tem o tal do ribossoma ali embaixo, mas não tem estrutura. Professora, parede celular no desenho de baixo está com D mudo. É verdade, está com D mudo. Trata-se de uma palavra em espanhol, viu, gente? Às vezes a gente pega uma ilustração da internet e eu já reparei isso quando eu passei trabalho para vocês escreverem aquele trabalho do mesmo jeito que está na internet, e aí vocês colocam algumas palavras que não se fala em português, ou então com uma letra a mais que não é original do nosso português, e sim do português de Angola, do português de Portugal. Às vezes acontece isso, tá? Tem muito na internet, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente escreve. Bom, continuando. Domínio formado por arqueias,
cianobactérias e bactérias. Gente, pelo amor de Deus, essa não era para ter gente errando não, tá? O nome do domínio, vamos voltar um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Arqueia, bactéria, formam um único domínio chamado bactéria. Só tem dois. Um é o domínio bactéria e o outro é o domínio eucária. Então a resposta esperada nessa questão dos domínios, né, seria a resposta bactéria. Ainda bem que a maioria acertou. Ah, professor, mas ainda danada da bactéria não é procarionte? Ela é procarionte. Eu estou querendo saber o nome do grupo. É diferente, tá certo? Então, bactéria é procarionte. Eu errei tudo, eu falei eucarionte. Bactéria é procarionte. Ela não é procarionte? É, por isso que teve gente que marcou a primeira alternativa, né? Ela é, mas eu quero saber o nome do grupo. Por isso, a resposta do grupo é bactéria. Não era, teve gente que marcou vírus, não era para marcar vírus. E eucária é o contrário de procarionte, tá certo? Então, se você marcou a primeira alternativa, dá até para entender, porque tem a ver realmente com bactérias. Mas a resposta correta, como eu falei, era o nome do grupo, portanto, era para ser a segunda alternativa. Bom, só ilustrando aquela questão das células, quando a gente observa o microscópio, a gente vê um aglomerado, nessa imagem, por exemplo, a gente vê um aglomerado escuro, mas a gente não consegue ver um nível de definição que seria o núcleo celular, como nesses casos aí, tá certo? Que você, ao microscópio, consegue observar um contorno, como por exemplo nessa aqui que está em cima da minha cabeça. A gente consegue observar um contorno em torno de um miolo assim, dentro ainda tem estruturas escuras, que é o material genético. Então, nesse caso aí, a gente consegue identificar melhor, tá? Essa primeira ilustração seria uma ilustração representativa de procariontes e essa, uma imagem de microscópio, características de eucariontes. Bom, sequência de complexidade das categorias taxonômicas. Bom, a categoria mais abrangente que tem é o domínio. Só tem dois, lembra? Eucária e bactéria. Debaixo do domínio vem os reinos. No da bactéria só tem a bactéria mesmo, deixa ela lá. E no eucária tem animal, vegetal, fungo e protista, no reino. Embaixo do reino vem filho, já tem uma quantidade bem maior de filhos. Dentro de cada filho tem um bocado de classe. Quanto mais eu diminuo, mais eu aumento a quantidade. Então vamos recapitular uma decorebazinha do 7º ano, que é o seguinte: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então a resposta esperada era justamente ordem. Tá? Teve gente que marcou as outras porque não se deu ao trabalho de olhar. Eu só posso acreditar que foi porque não se deu ao trabalho de dar uma pesquisada nas categorias taxonômicas, ok? Resposta correta, ordem. Falar em ordem, tem essa ilustração aí. Se você olhar essas ilustrações, você vai perceber que há uma série de semelhanças. Não é o mesmo bicho, todo mundo está vendo que não é, mas eles são parecidos, eles têm algumas semelhanças, tá? Essas semelhanças fazem com que esses organismos sejam classificados como carnívoros, tá? Só que eles não são carnívoros, porque se você analisar direitinho, o cachorro é classificado como carnívoro, e ele não parece com nenhum desses que estão aí. É porque aí a gente tem um grupo inferior aos carnívoros, que é o grupo dos felídeos, tá certo? Então assim, gente, o que eu quero que vocês compreendam é que quanto mais a gente vai descendo, reino, filo, classe e ordem, quanto mais a gente vai descendo, mais os bichos ficam parecidos. Porém, a quantidade vai ficando cada vez menor. Porque quando eu falo de carnívoro, tem um bocado de organismo carnívoro, mas quando eu caio para felinos, aí já diminui. Certo? Felídeos. Depois quando eu caio para felino, aí é que danou-se tudo. Tá? Então esse outro grupo aqui é uma ordem, tá? Já que a gente estava falando na questão sobre ordem. Esses organismos são chamados de primatas, assim como, ó, tem 7 organismos primatas aí. Perceberam os 7? Não? Esse aqui que está atrás de mim é um, esse aqui que está atrás de mim é outro, esse aqui que está atrás de mim é outro, esse agora outro.
mais outro 6, mais eu aqui 7, porque eu também sou primata. E sabe por que eu sou primata? Deixa eu voltar para cá. Eu acho que eu nem peguei a imagem, mas se estiver lá na frente, depois a gente vê. Porque eu tenho isso aqui, ó. Polegar oposto. Eu já tinha falado sobre isso. Mas observe esse bichinho bonitinho que está comendo aí, na parte de baixo. Ele tem a capacidade de pegar o objeto, justamente porque esse dedo se opõe a todos os outros dedos. E por isso ele consegue fazer a alavanca para pegar o objeto e fazer a manipulação do objeto, tá certo? Isso é que fez com que a gente criasse um desenvolvimento cerebral e que pudesse manipular as estruturas do ambiente, transformar o ambiente, tá? Vamos continuar. Regras básicas da nomenclatura binominal. Gente, a gente falou lá na frente de um tal de Linneu. Mas professor, quem foi Gregor Mendel, quem foi Dalton, quem foi Oparin, foram cientistas que se aventuraram em outros ramos da ciência. E que eu só coloquei nessa questão para poder completar, porque é de múltipla escolha. Aí eu coloco um que tem a ver e os outros 3 que não tem a ver com aquela pergunta que eu estou fazendo. Tá? A resposta correta para essa alternativa era Linneu. Linneu é o nome que a gente aportuguesou. Como assim? Abrasileirou esse nome. O que é que isso significa? Que o nome dele, Carl von Linné, foi transformado, não é que foi transformado, a gente batizou da nossa maneira. É a mesma coisa de eu falar para vocês, tem um super-herói que é o Super-Homem. Não, o super-herói lá, quando ele foi criado, é o Superman. E a gente traduz isso aqui para a nossa língua. Aliás, eu acho que a gente devia fazer muito mais do que faz isso. Por exemplo, passou anos atrás, foi um sucesso de bilheteria Star Wars. Como assim? Guerra nas Estrelas, como a gente chamava nas primeiras versões lá para trás. Star Wars. Vamos gostar um pouco mais da língua portuguesa? E vamos falar mais brasileiro? Se fosse assim, a gente não chamava aquele negócio do computador de mouse, porque mouse é a tradução literal de rato, porque aquele negocinho parece um rato. Ou então, vocês precisam entrar no site. Site é um espaço virtual na internet. Se é espaço, a gente deveria chamar de sítio e não de site. Mas enfim, tem tanta coisa que a gente usa a linguagem de fora em vez de usar a nossa. Eu estou online, opa aí, eu estou na linha com vocês conversando. Mas curiosidades à parte, vamos continuar, senão a gente não acaba hoje. Bora lá. De acordo com as regras de nomenclatura, identifique os seres que fazem parte do mesmo gênero. Gente, só lembrando: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. O gênero significa que confusão eu fiz aqui. Peraí. Pronto, voltei para o lugar certo. É o mais baixinho, é o mais específico, com exceção, evidentemente, do nome do organismo, que é a espécie dele. Então, os organismos, para fazer parte do mesmo gênero, eles têm que ser muito semelhantes. Para fazer parte do mesmo reino, não precisa ser tão semelhante. Vou citar um exemplo. Eu sou um animal, eu faço parte do reino animal. O cachorro é um animal, ele faz parte do reino animal. O verme é um animal, ele faz parte do reino animal. Veja como eu citei 3 organismos diferentes. Mas, porque eu estou citando o reino, que é uma classificação abrangente. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Gênero é mais específico. Então vocês têm que responder nessa questão aquele grupo de organismos, os grupos de organismos que são mais parecidos possível. Então, teve gente que marcou cavalo e zebra, porque cavalo e zebra são parecidos. Teve gente que marcou homem e macaco, porque também são parecidos. Vamos mostrar. Você não poderia marcar morcego e mosquito, só porque os dois voam, aí você vai marcar morcego e mosquito. Hibisco é a papoula, que alguns chamam de pampoula, mas a forma correta é papoula de se falar. Ela é uma flor, como a rosa é uma flor, tá? Mas, semelhante mesmo, é o cavalo e a zebra. Mas eu fiquei satisfeito até com os erros aí, quem respondeu homem e macaco, porque, querendo ou não, são semelhantes sim.
eles fazem parte da mesma ordem que a ordem dos primatas. De família para baixo, o homem está sozinho, não tem mais ninguém na família do homem além do homem. Na família da classificação do homem só tem o homem e os ancestrais dele, que é o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, os outros Homo neandertalenses, como eu acabei de falar do Neandertal, certo? Então, só lembrando, a resposta correta aí é realmente cavalo e zebra, e tem uma coisa bem interessante aí, tá? Para você saber, professor, não tinha como saber essa resposta. A única maneira de saber realmente, por isso que uma questão dessa eu não botaria na prova, é você observar os nomes científicos de cada um. O nome científico do cavalo, eu falei cavalo já, é Equus cabalus, como está escrito logo em cima. O nome científico da zebra é Equus zebra. Então esse primeiro nome sendo igual, faz com que a gente defina que eles fazem parte do mesmo gênero. Se o primeiro nome for igual, aí vocês já matam que é do mesmo gênero, tá bom? Então, hibisco e rosa não fazem parte do mesmo grupo, por isso que o nome é diferente. E a gente é hominídeo, Homo sapiens. Já o chimpanzé é o Pantroglodites, né? Então, veja que o nome da gente já é diferente, porque nós realmente somos cientificamente diferentes, baseados naquilo que os cientistas costumam estudar. Professor, e esse desenho aqui mais superior, esse daqui, ó? Que organismo é esse? Às vezes, a gente tem organismos do mesmo gênero, ambos são equinos aí, que são capazes de se reproduzir entre si e gerar um organismo híbrido, misturado, que não é nenhuma espécie nem outra. Professor, então isso é uma nova espécie? Não, a gente não considera o zebralo, zebra com cavalo, zebralo. A gente não considera o zebralo como uma nova espécie, porque ele não tem capacidade de se reproduzir e gerar um outro zebralo. Vamos esclarecer isso. Se eu pegar um zebralo, que foi filho de uma zebra com cavalo, e pegar um zebralo fêmea, também filho de zebra com cavalo, eles podem até tentar se reproduzir, mas eles não vão conseguir gerar descendentes férteis, descendentes que também sejam capazes de reproduzir. Essa é uma regrinha básica para dizer que zebralo não é uma nova espécie. Do mesmo jeito que o burro mulo, ou mula, que é o cruzamento de cavalo com jumenta, tá? Também não é considerado nova espécie. Se juntar leão com tigre, também permite a reprodução entre eles. Você tem o libre, que também não é considerado uma nova espécie, e outros casos assim. Depois, quem quiser pode perguntar sobre isso. Salminus brasiliensis é o nome científico do peixe dourado. Aponte o erro na escrita desse nome. E eu lá sei como é o nome do peixe dourado. Gente, eu estou perguntando a maneira como o nome é escrito pela regra que vocês aprenderam. Então, o nome científico ele tem que ser escrito obrigatoriamente em negrito. É uma regra, tá? Então, esse nome aí não está em negrito. Mas peraí, professor, tem que ser obrigatoriamente em negrito? Eu até me confundi agora nessa explicação. Ele tem que ser destacado no texto. E uma das maneiras de destacar no texto é justamente o negrito, tá? Então, vocês não poderiam responder a letra A, embora eu tenha falado aqui um pouquinho, estou corrigindo o que eu falei, tá? Nome pode ser em negrito, nome científico. Ele tem que ser destacado de alguma maneira no texto. Se vocês perceberem, ele está destacado no texto, porque ele está sendo escrito com uma letra diferente do restante do texto todo. Então não é esse problema. O nome deve ser todo em maiúscula. Eu escrevi ele em maiúscula e minúscula. Será que é isso? O nome tem que ser todo em maiúscula? Não, o nome tem que ser destacado do texto. A segunda palavra deve ser toda em minúsculas. Aí sim, é uma regra. Primeira palavra tem que ser... Deixa eu mostrar aqui. Observe esses nomes científicos aí. Vocês vão perceber que ele está sendo escrito com letra maiúscula no primeiro nome e letra minúscula no segundo nome, né? Tem que ser dessa maneira. Esse nome Salminus brasiliensis, ele está escrito com maiúscula nas duas palavras, está errado, certo?
E a última alternativa, as duas palavras devem ser escritas em português. Não, os nomes científicos, como já foi visto aí, ó, eles são de uma linguagem que não é a portuguesa, nem a inglesa. É o latim, tá certo? Que é uma língua que nenhum país mais fala. A gente só encontra latim em livros, ok? Portanto, a resposta correta seria essa terceira opção que está em verde aí. A segunda palavra deve ser toda em minúsculas. A maioria respondeu a letra A. Até eu, na hora que fui explicar para vocês agora, eu me confundi um pouquinho, né? Tá aí o peixe dourado, né? Não preciso nem dizer porque que ele é o dourado. Bom, qual organismo abaixo, veja que eu botei organismo entre aspas, né? Qual organismo abaixo não faz parte nem do domínio eucária, nem do domínio bactéria? Opa! Ele não é nem do domínio eucária, que tem animal, vegetal, fungo e protista. Ele não é nem do domínio bactéria, que tem todo o resto, que são as bactérias. Sobrou o quê, finalmente? Aquele organismo ou estrutura que a gente não sabe nem se ele é um ser vivo, que é o vírus. Teve gente que marcou alga. A alga faz parte do domínio eucária, ela é eucarionte. Tem alga procarionte também, que são as algas azuis ou cianobactérias. Mas o organismo que não é nem eucarionte, nem bactéria, ele não é nem organismo. É o vírus. A resposta esperada é o vírus, ok? Eita, telefone tocando, minha filha tocando. Eu vou recusar, porque eu estou no meio da minha explicação com vocês. Cadê? Consegui recusar. Isso aí é um desenho de um vírus bacteriófago, ok? Ele está parasitando uma bactéria. A bactéria é como se fosse o verde. E esse organismo assim, essa estrutura cheia de perninhas, é o vírus bacteriófago, ok? De acordo com o vídeo, no caso o vídeo era um vídeo do YouTube que está lá sobre regras de classificação, né? Como é que uma pessoa contrai a solitária? Porque eu tinha falado do verme solitária, né? Que a gente conhece cientificamente como tênia, tá? Então a solitária é um verme que pode atacar o nosso sistema digestório. Porém, apesar de ser um verme, a gente não pega ele na água suja, no esgoto, não. Trata-se de um verme que a gente é capaz de adquirir se a gente comer carne contaminada. Para evitar de a gente comer carne contaminada, né, que a maioria acertou essa resposta, ainda bem, a gente precisa preparar bem a carne, ou seja, cozinhar a carne direitinho. A gente mata os ovos do verme, porque a gente não come o verme. A gente, se uma pessoa se infecta com um verme desse, ela vai se infectar com o ovo que ele deixa alojado na carne do animal. Como assim, professor? Isso aí seria a ilustração. São duas fotografias do verme, porque o verme é macroscópico, então dá para a gente ver a olho nu, né? Determinadas tênias, elas chegam a ter 12 metros de comprimento. Já pensou? Só que ela fica assim, toda enrolada dentro do sistema digestório de uma pessoa, que também não é pequeno. Mas assim, essa pessoa, ela vai defecar num ambiente que não é saneado, ou seja, que não tem um esgoto organizado. Esse ovinho, se ele alcançar uma lavoura, ele vai enganchar no alimento do boi, certo? Na hora que o boi come esse alimento, o ovinho entra do boi e se aloja na musculatura do boi. Consequentemente, se eu comer a carne, que é justamente essa musculatura, aí eu vou correr o risco de me infectar. Deu para entender? Calma que a gente vai ver verme depois. Isso é só uma curiosidadezinha. Pronto. Essa resposta eu já respondi antes. Essa pergunta, perdão. Qual a característica marcante dos primatas que torna ele diferente dos demais seres? Olha o meu dedinho aqui, ó. Dedo polegar oposto aos demais seria a resposta. Ainda bem, a maioria acertou. E olha que interessante essa comparação aqui, né? O tarso, o gibão, que é um tipo de macaco gibão, o chimpanzé, o gorila e o ser humano. É muita semelhança. Essa mão do ser humano também, né? Essa parte aqui, né? Mas, enfim, a gente tem umas certas diferenças na nossa estrutura de mão. Meu dedo é mais gordinho e tal.
Mas no geral, são essas configurações aí com o polegar oposto, é isso que caracteriza, tá? Olha que interessante aí. Essa é a ilustração do Tasso. E esse professor, esse desenho de baixo, é quando você adapta no entretenimento, o pessoal costuma adaptar um organismo que existe e transformá-lo num desenho animado. Tem muito bicho no desenho, né? E eles falam e tudo mais. Enfim, é só para fazer uma ilustração de que era o Tasso, porque macaco gibão é um tipo de macaco, como eu já falei, chimpanzé também, gorila também, vocês já ouviram falar. Só estava faltando eu dizer quem era o Tasso nessa história, por isso que eu botei essa ilustração. Ok, gente, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? A gente vai começar falando de DHC também, então eu vou mandar alguma coisa para vocês de DHC para vocês copiarem. E de ciências hoje, eu imagino que só vai ser esse vídeo, beleza? Eu tinha falado que o vídeo ia ser curto, já faz meia hora que a gente está conversando. Então, até a próxima, tá? E prestem atenção no material de DHC que eu vou mandar daqui a pouco, beleza? Valeu, gente, até a próxima, tchau.